Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, o presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados, diletos irmãos, quero agradecer a todos vocês que têm acompanhado a mensagem do presbítero Gregório pela web rádio WS, também pela página do Facebook, YouTube, grupo do WhatsApp, a todos os missionários do Pedacinho do Maná dos Céus e também aos ouvintes da rádio El Shaddai Vida. Que Deus vos abençoe abundantemente. Vamos hoje analisar a palavra de Deus, livro de Provérbios, capítulo 22. Provérbios capítulo 22, amado, traz uma palavra de Deus para nós. Deixa eu encontrar aqui. Provérbios 22, versículo 6. Está escrito assim: Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Muito bem, amados, com base neste versículo, quero conversar com os pais acerca de como educar os filhos. Quero deixar bem claro, amados, que eu não sou dono da verdade, eu estou usando a palavra de Deus. Eu não tenho deixado o meu parecer. Eu uso a palavra de Deus para vós instruir, para não cometer os mesmos erros que eu cometi no passado, de ser um pai ausente, um pai que não foi presente na vida das minhas filhas. Eu já vos disse que quando percebi, minhas filhas já estavam casando, eu sempre trabalhei à noite, trabalhava na área de segurança, e chegava muito cansado, ia dormir, levantava muitas vezes e não tinha tempo para ver minhas filhas brincar e crescerem. Nunca tive quase tempo de instruir as minhas filhas. Pela misericórdia de Deus, as minhas filhas são uma bênção. O Senhor me deu filhas abençoadas. A palavra do Senhor diz que as crianças devem ser ensinadas. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E quando ela alcançar uma idade, na velhice, quando ainda se tornar velhos, ela não se desviará dessa instrução. Esta tarefa, amado, não é fácil. Requer dedicação, uma dedicação séria durante muitos anos. Somente aqueles que têm o temor de Deus em seu coração, que conseguem buscar de Deus a graça, consegue fazer isso que a palavra de Deus nos ensina. Então Deus nos assegura acerca da sua graça, que nos revista com a sabedoria divina. Tentamos compreender muitas vezes a natureza de uma criança. Vamos ver o que diz o livro de Provérbios 22, versículo 15, diz que assim: a astúcia está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção afugenta dele. O que isso quer dizer, amados? Muitas vezes há uma necessidade de corrigir nossos filhos. Por natureza, as crianças são curiosas. Por natureza, a criança muitas vezes busca aventura. E é no período, muitas vezes, da sua fase de aprendizagem, que essas crianças são alvo dos traficantes da vida, das pessoas que lhe importunam, que lhe trazem ensino errôneo, que envereda essas crianças ao mau caminho.
elas não se inclinam naturalmente para o bem. Por isso deve ser ensinada, pois a criança, elas são muito curiosas. E a sua natureza muitas vezes o leva a declinar para aquilo que é errado. Então por isso precisa de disciplina. Existem algumas metas que precisam ser cumpridas na formação da criança. Quais são essas metas? Precisa ter uma relação pessoal com Deus. Por isso, Salomão diz: ensina vossos filhos no caminho que devem andar, para que as crianças tenham uma relação pessoal com Deus. Consciência de que são parte da família de Deus e devem se relacionar diretamente com Ele. Cabe a nós, amados, que somos pais, levar essas crianças a conhecer um Deus Todo-Poderoso. Cabe a nós, como pai, educar o filho. Nós somos responsáveis pela formação do caráter de todos os nossos filhos. Capacidade para ensinar deve estar dentro de nós, pois cabe a nós instruir nossos filhos a enfrentar as responsabilidades da vida. Exerce algum trabalho, amados. Precisamos também levar nossos filhos a compreender que irá haver problemas, irá haver lutas, dificuldades, que eles ainda crescerão, se tornarão adultos, irão casar, terão casamento sólido, terão base moral, terão alta disciplina, irão ensinar seus filhos a terem autoestima, a terem domínio próprio, terem controle sobre sentimentos. Cabe a nós respeitar aquilo que os nossos filhos também gostam, não somente aquilo que nós gostamos. Cabe aos pais também a formação social. Algumas pessoas deixam tudo para os educadores, para que as escolas eduquem socialmente nossos filhos. Mas cabe a nós, amado, ter uma clara consciência, levar os nossos filhos a ter uma clara consciência da sua identidade, da sua capacidade, levar os nossos filhos a terem bom relacionamento com outras pessoas. É no início, na sua aprendizagem, na sua tenra idade, que as crianças irão aprender essa responsabilidade de relacionar-se, fazer amizade, assumir compromisso e também a sujeitar-se com as autoridades, pois irão aprender a sujeitar-se à autoridade dos pais, a respeitar seus educadores, a respeitar seus professores. Pois hoje, amados, nós temos visto as crianças desrespeitando os professores, quando alguns alunos não agridem fisicamente seus professores. Tudo isso porque muitas vezes a formação dentro dos seus lares foram totalmente desestruturadas. E também precisamos criar hábito na formação física dos nossos filhos. Precisamos, então, como pai, muitas vezes, brincar com nossos filhos, diversões que exercita o físico para que essas crianças cresçam saudável. Também precisamos ter hábitos alimentares que não venha causar muitas vezes doenças que muitas vezes os filhos adquirem por má alimentação ou mesmo por falta de higiene. Então, quais são as responsabilidades dos pais acerca de tudo isso?
precisamos compreender que há 4 áreas específicas de responsabilidade dos pais. Alguns destas áreas eu estarei trazendo aqui um exemplo. A instrução, a disciplina, o carinho. Então o pai precisa instruir, o pai e a mãe precisam instruir seus filhos. Mas instruir também levar essas pessoas, as crianças, a terem a disciplina. Mas essa disciplina deve ser com carinho. Tudo isso são expressões práticas do próprio amor que um pai e uma mãe têm pelos seus filhos. Deus muitas vezes nos corrige, nos açoita, permite muitas vezes que a enfermidade venha sobre nossas vidas para corrigir rotas das nossas vidas, que muitas vezes estamos sendo falhos com Ele. Então, muitas vezes, como Pai amoroso, Ele nos corrige, nos açoita, permite que muitas vezes venhamos passar por deserto, por solidão, pelo vale, pelo sofrimento, para que nós venhamos aprender a ser obediente. E assim, muitas vezes, precisamos disciplinar nossos filhos, precisamos educá-lo, não açoitá-lo, não maltratá-lo, mas com carinho, amor, com carinho e com amor. Isto são expressões práticas de amor. Além de aceitarmos os nossos filhos como eles são, alguns pais tentam mudar os seus filhos, querem que seus filhos sejam semelhante a eles próprios. Um exemplo, por exemplo, uma mãe que desejava ser atleta, que desejava ser uma Miss Brasil, por exemplo, ela quer impor isso na sua filha, veste sua filha como se fosse adulto, e muitas vezes a criança cresce revoltada porque esse não é o que ela almejava para si. Então, precisamos aceitarmos os nossos filhos como eles são, com seus próprios defeitos, suas próprias virtudes, sua, muitas vezes, própria debilidade. Não criticar nossos filhos. Alguns pais, eu já vi pai e mãe criticando até a cor do cabelo dos filhos, a cor da pele, a personalidade muitas vezes, levando as crianças a serem frustradas, a crescerem já com rebeldia, mágoa em seus corações. Devemos considerá-los que são herança do Senhor. Temos, portanto, a responsabilidade diante de Deus de criá-lo para Deus, para a sua glória, para que Deus seja glorificado na vida dos nossos filhos. Os filhos aprendem tudo com o comportamento dos seus pais. Se os pais foram omissos, os filhos também serão omissos. Se os filhos veem o seu pai espancando a sua mãe, quando casarem acharão normal também esse comportamento dentro dos seus lares. Então ensinamos mais com exemplo do que com palavras. Ensinamos mais com a nossa própria personalidade em vez de palavra. Ordens ou ameaça muitas vezes não trarão efeito, sendo que nossos filhos veem mau exemplo sendo praticado em nossas casas. O exemplo é a base fundamental, amados, para a formação do caráter dos filhos. Eles procuram imitar seus pais no que dizem, no que fazem. Não adianta cobrar ações de graça em toda ou qualquer ocasião se os pais não agem da maneira como eles querem que os filhos agem. Pai que é mentiroso, mãe que é mentirosa, irá criar filhos mentirosos. Pai que furta, irá também criar filhos que serão futuro delinquente, que irá trazer problemas para a sociedade. Livro de Provérbios, ele traz-nos exemplo, traz-nos ensino que deve ser baseado para a formação da vida dos filhos.
Enquanto o exemplo é a base fundamental para a formação da vida dos filhos, a instrução direciona e ordena essa formação. Instruir significa ensinar, doutrinar, formar, capacitar, comunicar. As crianças não aprendem somente por ver e imitar. Elas necessitam ser instruídas. Necessita que haja uma instrução honesta. É na honestidade, amado, que as crianças aprendem a viver em harmonia com seu lar. Aprende aquilo que é justiça, aprende também a ter espírito de perdão, a ter espírito de generosidade, respeitar os outros, ter os outros com respeito, ter asseio, modestia, agir com diligência. Tudo isto as crianças aprendem por meio, muitas vezes, da instrução, mas seguindo o exemplo que tem em seus lares. Também, amados, há uma necessidade de responsabilidade dos pais, incentivar os filhos a desenvolverem sensibilidade espiritual, a boa disposição diante de Deus, amados. Se os pais são aqueles que não seguem a palavra de Deus, como esperará que seus filhos também cresçam desta maneira, ter uma vida espiritual alicerçada na palavra de Deus? Então existem coisas que merecem mais atenção dos pais. Muitas vezes, realizar trabalho, cumprir ordens, ajudar outras pessoas, concentrar-se nos estudos, resolver problemas, discórdias sociais que muitas vezes surgem, ensinar como formar uma amizade sólida, ensinar os filhos a vencer a tentação, a desenvolver um sentido de dignidade moral, usar bem muitas vezes a própria finança, usar bem o tempo, encontrar muitas vezes meio de usar esse tempo em benefício de dar atenção aos filhos. E também o pai ou a mãe que trabalha deve procurar permanecer no emprego, desenvolver um bom comportamento no seu trabalho. E também, dessa maneira, amados, as crianças irão aprender que ter um emprego duradouro é melhor do que ficar vivendo de um lado para outro, correndo atrás do vento. Então, devemos ensinar nossos filhos a descobrir a sua vocação. Os pais devem elogiar, felicitar e aprovar tudo aquilo que o filho faz bem, ou quando mostra interesse de aceitar isto ou aquilo que nós estamos ensinando. E isso ajudará a afirmar os valores positivos do caráter dos nossos filhos. Faz com que os filhos se sintam reconhecidos e apreciados, reforçando a autoestima. Quando os filhos sentem que os pais têm interesse por aquilo que eles fazem, eles procurarão fazer da melhor forma. Os filhos, por outro lado, devem conhecer os limites da sua liberdade. Isso se faz com pequenas regras de funcionamento da casa. Essas regras devem ser pouca e razoável, e ela exigirá o cumprimento, amados. Alguns pais, eles educam os filhos que não devem fazer tal coisa, e quando os filhos fazem, eles passam a mão na cabeça, eles não corrigem. Quanto ao adolescente, é necessário explicar-lhe bem as coisas. Não é bom agir com uma atitude simplesmente impositiva. Quando se explica isso, ajuda na formação do critério do bom juízo.
ainda que eles resistam diante das normas estabelecidas. Algumas crianças, alguns jovens, eu tenho percebido, eu tenho saído cedo para o trabalho, eu pego o primeiro ônibus, amados. Tem dia que eu saio da minha casa, 15 para as 4, pego o primeiro ônibus para ir para o trabalho, e eu tenho visto nos terminais da de ônibus, adolescente de 12, 13 anos que amanheceram na rua, que não tem regras em seus lares. Adolescente, seminu, falando em gíria, palavras muitas vezes de baixo calão sendo pronunciado por essas crianças. E tudo isso, amados, porque não tiveram uma instrução em seus lares. Então precisamos educar nossos filhos a ter uma vida de paz, uma vida de disciplina, uma vida harmoniosa. Este, amado, é mais um pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Eu louvo a Deus por ter me dado palavras para transmitir aos irmãos. Palavras oriundas do coração de Deus para o coração de cada irmão. Que Deus vos abençoe abundantemente. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.